Bom, agora está certinho. Bom, senhores, bom dia. Vamos começar então a nossa mais uma reunião aqui do grupo de física, tá? E hoje a gente vai continuar discutindo aquele capítulo lá do livro do Rovelli, tá? Mas antes da gente começar mesmo, tá? Bem-vindo a todo mundo que está por aí. Vamos começar fazendo oração então? Porque apesar da gente falar de física, a gente é cristão e vamos falar um pouquinho de teologia também, né? A gente vai tentar amarrar esses temas aí que a gente está trabalhando com a nossa fé também, tá? Então vamos começar fazendo oração então? Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender um pouquinho mais da tua criação e aprender um pouquinho mais da tua palavra. Nos abençoe, abre os nossos entendimentos e conduz a nossa discussão. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, se vocês quiserem abrir as câmeras aí, abrir o microfone, tá? Fique à vontade, tá? Antes da gente começar mesmo para valer, tem alguém que está participando aqui a primeira vez? Ou todo mundo já participou alguma vez? Vinícius, primeira vez que está participando? Bem-vindo. Fê Araújo, bem-vindo ou bem-vinda. Fê, Fernanda ou Fernando? Só para eu me... Fernanda, beleza. Vocês, Vinícius e Fernando, vocês já estão lá no grupo de física lá? Então vocês já sabem ou vocês estão vindo de fora? Não, então você deve estar vindo de fora, né? O Vinícius já está, então a Fernanda deve estar vindo de fora do grupo. Bem-vinda, Fernanda. Então aqui. Legal, o Vinícius veio. Legal, beleza. Status de um amigo. Bem-vindo então, Fernanda. Vinícius também, então, já viu já como é que é o esquema lá que funciona, né? Então é o seguinte, tá? Só para a gente poder nivelar todo mundo. Fernanda e Vinícius, estou tentando lembrar a cara do Vinícius aqui. Vocês são da área da física, são de outras áreas, como é que é? Se quiser abrir o microfone para a área do direito, legal. Beleza. Licenciatura em física, beleza. Não, você já está dentro do pacote já. Então você já entende já 90% do que a gente fala já então. Bom, então, só para nivelar um pouquinho aí, Fernanda, o que a gente faz aqui, tá? A gente trabalha com assuntos mais relacionados à questão de física em si. Então a gente está trabalhando com um livro especificamente, tá? Um livro que não é um livro nem teológico nem cristão em si, tá? É o livro do Carlo Rovelli, e o título do livro é A Realidade Não É o que Parece. E lá nesse livro, ele está trabalhando especificamente com uma teoria física em si. Tá? E aí eu peguei esse livro, peguei essa teoria, justamente para a gente poder trabalhar alguns detalhes dela. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. E o que eu vou fazer aqui é algo semelhante que a gente fez na outra reunião. Né? Então eu vou dar uma primeira introdução aí meio que geral na temática do livro. Né? Na realidade, a gente pegou para hoje um capítulo específico do livro que chama Quanta de Espaço. Depois eu vou explicar o que significa esse quanta, tá? E aí eu dou um panorama, mais ou menos aqui geral, e depois a gente discute, tira dúvida. Se alguém tiver algum acréscimo para fazer, uma outra teoria, porque aqui o Rovelli, nesse livro, está trabalhando com uma teoria específica, teoria de física específica, né? Eu acabo explicando também um pouquinho dessa teoria. E aí, se alguém tiver algum outro complemento ou até uma outra teoria diferente dentro dessa temática, aí a gente acaba conversando e vai levando, tá? Então aqui não é uma aula, não é uma palestra, não é um monólogo onde eu só falo, tá? Aqui é mais uma conversa. Na verdade, eu só coloco o início, tá certo? Bom, então vamos lá então. E aí, de novo, tá? Fiquem à vontade para abrir câmera, microfone, interromper a qualquer momento. Só para fazer a pequena geral aí do que é o capítulo que a gente vai ver hoje, que é sobre o quanta do espaço, tá? Só relembrando, na última reunião a gente falou sobre o espaço-tempo é quântico. Traduzindo isso para o português, principalmente até para as pessoas que não são da área de física, tá? Traduzindo é o seguinte: o que o Rovelli está trabalhando nesse livro? Ele está fazendo uma busca para saber qual que é a unidade mais elementar da realidade. Ou seja,
Na realidade aqui, é claro, eu estou colocando realidade física, tá? Ou seja, até onde eu consigo pegar e, vamos dizer assim, desmanchar a realidade física até o ponto que eu tenho a menor quantidade física dessa realidade, tá? Então, essa é a ideia, tá? Ou seja, se eu pego uma determinada... Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui e eu vou fatiar essa caneta em pedaços, eu vou chegar até o menor pedaço dessa caneta, que a gente conhece muito bem desde lá da escola, que é o átomo, tá? O átomo de carbono, vamos colocar de carbono aqui. Esse seria a menor estrutura da caneta. Só que o Rovelli quer ir mais, ele quer ir para dentro, ele quer ir para, vamos dizer assim, para o âmago da matéria. E quando você afunda dentro do átomo, o que você descobre? Elétrons, prótons e nêutrons. É aquela coisa toda que a gente já conhece da escola. Tá, mas não tá suficiente ainda. Dá para cavar mais? Dá para quebrar ainda mais? Tá? E aí quando a gente vai cavar em cima disso, a gente vai ter basicamente três entidades. Vamos separar três entidades físicas aqui. Uma delas é a matéria, que é quarks, elétrons, nêutrons, essas coisas todas que a gente conhece, tá? Então é a parte tocável, é a coisa que você pode pegar. Só que isso não é suficiente ainda para a ideia do Rovelli. E aí ele vai buscar o que, entre aspas, poderia gerar matéria, que é espaço e tempo. E aí é que a coisa fica boa, tá? Porque ele vai atrás do que é espaço, do que é tempo. O tempo deixa de lado por enquanto, que depois em outras reuniões a gente vai tratar do tempo. E aí ele vai atrás do espaço, tá? E aí é o que ele está trabalhando, a questão de aprofundar na ideia do que é o espaço em si, tá? E aí, bom, o livro você já tem em mãos, tá? O livro está em português, então aqui só um outro detalhe, não é clube do livro, nem eu vou ler o livro aqui para vocês, tá? Vocês podem ler o livro depois tranquilamente, com mais calma. Então, eu só queria agora colocar um outro detalhe, que é uma discussão que eu tive com o meu orientador em 2000 e lá vai para trás, 2017, 16, 18, sei lá, em algum momento lá, porque as ideias que a gente estava discutindo lá no meu doutorado em cosmologia quântica bate muito com as ideias do Rovelli. Só que a gente chega em conclusões semelhantes, né, por caminhos diferentes. E aí eu quero trazer um pedaço dessa discussão que eu tive lá com o meu orientador, que o Rovelli menciona aqui, mas muito fracamente. Só para a gente pegar um detalhe interessante, tá? Na questão de espaço, esquece o tempo, tá? Na questão de espaço. Como é que a gente define espaço, tá? Falando de uma forma normal aqui, natural entre nós, tá? Como é que eu defino espaço? Espaço não é... Deixa eu pegar aqui. Só pegar... Eu tenho uns brinquedinhos que eu ando na mochila para demonstrar lá para os meus meninos. Eu dou aula no ensino fundamental, médio, faculdade, parte de lugar. Eu sempre ando com brinquedo na mochila. É sério, literalmente são brinquedos, tá? E aí eu gosto de ter uns brinquedos desses até para demonstrar para os meninos lá esse tipo de discussão. Deixa eu usar aqui com vocês. Esse aqui é um... Acho que vocês conhecem, já ouviram falar, um paquímetro. Isso aqui é um paquímetro de plástico, tá? Ele tem tanta precisão assim, só para brincadeira mesmo. Qual que é a ideia aqui? Como é que eu defino espaço, tá? Então você pode pensar, não, tá aqui, ó. Você define exatamente aqui. Você coloca um objeto aqui, aqui um outro brinquedo, que meleca, que brilha no escuro. Isso aqui é para brincar com os meus meninos lá. Você pega aqui, colocou, vamos fazer aqui, vamos medir o espaço disso aqui. Olha que você coloca esse negócio aqui numa régua, ou num paquímetro, né, para medir o espaço. Deu isso aqui. Aí dá esse valor. Isso aqui é um espaço? Para o Rovelli, e nessa discussão que eu tive com o meu orientador, não. Isso aqui não é um espaço. Isso aqui é o que a gente chamaria de medida de um espaço. Porque aqui, do jeito que eu tenho aqui a régua, eu estou medindo uma distância entre esse ponto e esse ponto. Aí agora, vamos para a essência da coisa. Suponha, igual a gente gosta de fazer muito na física, suponha que a gente está no espaço sideral, longe de ação de qualquer coisa, não tem nada. Você está lá no espaço sideral. O que você considera como espaço lá? Não tem nada. Você está com o universo vazio, tá? Não tem nada. Não tem ninguém, não tem ET, não tem planeta, não tem estrela, não tem galáxia, não tem nada. Como é que você... ignora a resistência do ar. Exatamente. Ignora a resistência do ar, ignora a gravidade, ignora tudo, tá? A física gosta de fazer isso, né? Ou então tem uma outra brincadeira que a gente gosta de fazer.
Considere uma vaca como sendo uma esfera de raio R no espaço, sem ação de força gravitacional. É muito legal. Aí você considera uma vaca como uma bolinha. É a clássica, tá? Isso é clássico. Desprezando a resistência do ar. É clássico isso, né? Agora considera que você está lá no espaço. Tá vazio. O que se considera como espaço? Tá? Primeira coisa que você vai colocar leva uma régua. Leva um paquímetro como esse aqui. Aí você define espaço como essa distância daqui para cá. Beleza. Agora tira você. Aliás, tira essa régua. Você não tem mais régua, só tá você lá no espaço. Considere só você, não tem nada e... O que é o espaço? Não, o espaço é esse aqui, ó. A distância desse ponto é esse ponto, é um palmo. Eu tenho um palmo, porque eu não tenho mais métrica, né? Tá. Agora, reduz você a um ponto. Aí agora começam as brincadeiras, né? Reduz você a um ponto, tá? Só um parênteses. Para quem não conhece a expressão lá em física, quando a gente fala um ponto, significa um ponto significa algo que não tem dimensão. Ou seja, você não tem um tamanho, você não tem centímetros, milímetros, qualquer que seja. É um ponto, tá? E a gente chamaria isso, entre aspas, de... a partir daqui que a gente mede as coisas. É o referencial, tá? Então, um ponto não tem tamanho. Reduz você agora a um ponto. O que é espaço nisso? Ou seja, em outras palavras, para você que é um ponto, para definir espaço, você precisa necessariamente de um outro ponto. Ou falando um pouquinho mais técnico, tá? Sem abusar na tecnicidade aqui, para você definir espaço, você precisa de pelo menos 2 referenciais. Não tem como você definir espaços com referencial, porque você não tem métrica. Né? O que é métrica? Métrica é a régua, tá? É a régua, tá? Quando a gente aprende lá no colégio, lá em geometria o quê? Analítica? Deve ser geometria analítica, lá no 3º ano do ensino médio, a gente aprende distância entre 2 pontos. O que é uma distância entre 2 pontos? É a posição de um ponto menos a posição de um outro ponto. Só que a gente está falando de distância de 2 pontos em um sistema métrico, né? Um sistema cartesiano. Então a gente tem 3 referenciais ali. Eu posso definir, por exemplo, com 2 referenciais, só o meu plano cartesiano, né, o x e y, e o ponto. Qual que é a posição desse ponto em relação ao plano cartesiano? Beleza. Eu tenho um plano cartesiano, eu tenho o zero, eu tenho as minhas distâncias e tudo mais, defino a distância do zero àquele ponto. Beleza. Tira o plano cartesiano. Fica com ponto. Defina espaço nesse ponto. Aí a coisa se desmancha. É exatamente isso que o Rovelli está trabalhando aqui nesse livro do Quanta do Espaço, tá? Esse é o problema, tá? Vamos colocar de uma forma geral. Esse é o problema. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Beleza, você precisa de 2 pontos para definir... Vocês estão me ouvindo ou caiu a conexão? Me dá um ok... beleza, tá. Porque aqui deu uma... Beleza, aqui deu uma oscilada aqui, eu pensei que tivesse caído. Beleza. Então, a ideia clássica que eu digo em física clássica, esse mundo que a gente vive, você precisa de 2 pontos para medir... Aliás, você precisa de 2 pontos para definir espaço. Definir uma métrica, definir distância, definir uma régua, tá? Pois é, eu não sei quem é que pegou, passou aqui agora, deixa eu ver quem que perguntou aqui. Pois é tipo energia, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar na energia. Aliás, a gente vai para baixo da energia, inclusive. Tá? Nós vamos para baixo da energia. A Lídia. Isso. É tipo a ideia abstrata como energia. Só que a energia, nesse caso aqui que o Roberto está trabalhando, a energia ela emerge do espaço e do tempo. Ou seja, tá depois. Tá? Aqui, a ideia de espaço está abaixo em termos de escala, em termos de coisas fundamentais, coisas básicas, está abaixo. Está bem abaixo. Mas a ideia é semelhante. É igual você falou, né? O que é energia? Pergunte isso para um físico e aí você vai ver um físico se transformar em filósofo, tá? Literalmente isso, tá? A gente começa a filosofar e não consegue falar fisicamente o que é energia. Por quê? Porque não tem uma definição
não tem uma definição física real do que é energia, não tem. Assim como você perguntar o que é massa. Você pergunta o que é massa para um físico, o físico vai te dar propriedades, vai te dar comparação e tudo, e não vai te dar a definição de física de massa. E a definição de física de massa é uma propriedade dos corpos. Traduzindo para o português, não tem tradução em português, é isso mesmo, tá? Aí a gente vai para a filosofia. Bom, voltando para a ideia do espaço, então, né? Então, essa ideia é fundamental. Então, eu não consigo definir espaço com um ponto. E aí é que vai entrar o modelo do Rovelli, tá? O modelo do Rovelli, essa discussão que eu tive lá com o meu orientador. Então, se eu não tenho dois pontos, aliás, se eu só tenho um ponto, que é um referencial, como é que eu defino espaço nisso? E aí entra a ideia do Rovelli, que é muito semelhante, aliás, a minha ideia que eu tive com o meu orientador é muito semelhante à do Rovelli, que o Rovelli é muito tempo antes de mim, tá? Que é o seguinte, já vou dar spoiler de muitas partes do livro, quem não leu os capítulos 6, leia também, e leia do capítulo 1 até esse capítulo 6, que ele já vai falar disso, tá? Então, quem não leu, eu vou dar um spoiler gigantesco aqui. O espaço, a definição do espaço, a grosso modo, seria algo análogo ao campo gravitacional. E aí está a divergência entre eu e o Rovelli. É claro que a gente trabalha com teorias diferentes, tá? Só para contextualizar, a teoria que eu trabalho é o teleparalelismo equivalente à relatividade geral. O trabalho do Rovelli é o... Como é que traduz isso em português? É gravidade quântica em loop, ou em loops, ou laços, tá? Loop quanto gravity, essa é o inglês, não sei como é que traduz isso, mas fica desse jeito, tá? Loop quanto LQG, pronto, LQG, vamos definir desse jeito, é o loop quanto gravity, gravitação quântica em loop, alguma coisa desse tipo. Então eu trabalho com outra teoria, inclusive no livro todo está trabalhando com essa teoria, tá? A LQG. Voltando então, qual que é a ideia do Rovelli? Só para fazer um encadeamento, que ele fez isso nos capítulos anteriores que a gente não tratou, tá? E aí eu vou fazer esse encadeamento até a gente chegar nesse capítulo 6. Nós temos lá em Newton, lembra lá de Newton, né? As leis de Newton e tudo mais? Aí tem a quarta lei de Newton, que a gente nunca lembra qual que é a quarta lei de Newton, né? Inclusive eu já estou doutrinando os meus alunos do ensino fundamental do 6º ano a trabalhar com a quarta lei de Newton. Qual que é a quarta lei de Newton? Tá? A quarta lei de Newton é a lei da gravitação universal. Tá? Então a lei da... isso, exatamente. Peraí, deixa eu puxar a ideia do Rovelli. Isso, o Soares, exatamente. É a LQG. Ele trabalha toda a sua definição física é com a LQG, tá? Toda ela é da LQG. Tá trabalhando tudo com ela. Então, voltando lá para Newton, né, nós temos a gravitação. O que é a gravitação? Gravitação em fundamentos, né, é a mesma segunda lei de Newton, que a gente pode puxar de lá, é força. O que força é? Força é uma atuação entre os corpos, a distância. Isso é Newton. Vamos agora para o século XIX. No século XIX, o Faraday trabalhou com a ideia de força num campo eletromagnético, que a gente conhece muito bem. Resumindo a história toda, o campo é um somatório, vamos dizer assim, de várias forcinhas. Então você tem a força eletromagnética, né, você pega duas cargas, tem a força eletromagnética entre essas duas cargas, e o somatório de cada forcinha em um caminho é o que a gente chama de uma linha de campo. E o somatório dessas linhas de forcinhas eletromagnéticas é o que a gente chama de campo eletromagnético. Dando um salto agora para o século XX, a gente trabalhando com mecânica quântica, a gente encontrou qual é, vamos dizer assim, entre aspas, a parte mais fundamental dessas linhas de campo eletromagnético, que é o que nós chamamos de quantização do campo, ou quantização do campo eletromagnético. Em linhas mais gerais ainda, tá? O que nós temos é que o campo eletromagnético, que é um somatório dessas forcinhas eletromagnéticas, forças elétricas e magnéticas de uma carga para outra, então você tem uma linhazinha, aí você quantiza, entre aspas, essa linha, ou seja, para saber qual que é o fundamento, a essência dessas linhazinhas do campo eletromagnético, a gente descobre o fóton, que é
a parte quântica da força eletromagnética, ou do campo eletromagnético. O que o Rovelli está fazendo é análogo a tudo isso. Tá? Análogo a tudo isso. Então ele está indo lá cavando. Só que ele não está cavando em forças eletromagnéticas nem nada. Ele está cavando com um negócio que todo físico que trabalha com parte de física básica, que é o que a gente fala, física teórica, trabalha, que é com gravitação quântica. Então, em linhas gerais, o que ele está fazendo? Ele está pegando o campo gravitacional e está procurando qual é a parte quântica do campo gravitacional. O quanta. Eu sempre me enrolo aí no latim, tá? Depois qualquer coisa vocês me corrigem. Não sei se o quanto é plural e o quanta é singular, né? Quanta de espaço é singular. Então ele está justamente buscando qual que é o quanta, qual que é o pedacinho fundamental do espaço. Voltando um pouquinho, que é o que ele falou no capítulo anterior, no capítulo seguinte de Tator, tem uma teoria chamada... que é o graviton, exatamente. Né? A gente tá... Ele não usa essa expressão graviton, né? Mas vamos colocar o graviton aqui, porque graviton é um termo meio que geral. Seria, vamos dizer assim, a bolinha é o fóton do campo do campo gravitacional, tá? É o graviton, tá? Então a gente está meio que buscando isso, tá? O quanta do espaço... Porque aqui ele divide espaço e tempo. Depois a gente vai ver a parte do tempo. Ele divide esses dois. E o graviton seria o responsável pelos dois, em outros modelos, tá? Mas depois a gente desfaz essa bagunça, tá? Vamos chamar isso de graviton, tá? Não é bem um graviton, mas vamos chamar isso de graviton só para... Quanto é plural? Quanto é plural. Tá, então ele está buscando o quanto do espaço, tá? Que seria, no caso, o fundamental do espaço. Lá no capítulo anterior, existe uma teoria que é a gravitação quântica padrão. Gravitação quântica padrão, que é uma teoria do Bruce DeWitt e John Wheeler. Tá? Resumindo, porque isso aí a gente tratou bem na última reunião, esses caras fizeram, eles pegaram a relatividade geral, que vai tratar da gravitação, não é quântica ainda, tá? Vai tratar do campo gravitacional, e fizeram uma quantização disso, tá? Aplicada em cosmologia, por isso se chama cosmologia quântica padrão, tá? Em ideias mais gerais ainda, o Rovelli pegou essa teoria, ele, o Ashtkar, o Das, tem um outro cara também, lá naqueles livros que eu mandei lá no grupo, tem outros caras que trabalham com isso, a Francesca também, ela trabalha com isso, só que a Francesca é muito nova, né? Ela é um pouquinho mais velha do que eu, da minha idade praticamente, tá? Então, mas tem outros caras mais antigos que trabalharam com isso. Eles pegaram esse modelo de cosmologia quântica do William DeWitt, tá? Do Bryce DeWitt e do John Wheeler. John Wheeler é um dos maiores cosmólogos do século XX, foi orientador, inclusive, do Richard Feynman, que ganhou Nobel de Física no século XX, por unificação da física. Eles pegaram essa teoria, e aí eles fizeram o seguinte, e aí é que está a coisa interessante, que eles, na minha opinião, eles fizeram pelo caminho errado, mas chegaram na parte interessante, que é o quê? Quando você faz a investigação do que é espaço pela gravitação de Einstein, o que a gravitação de Einstein diz? O espaço ele é curvado, tá? Ou seja, você tem curvatura, o espaço-tempo, você curva o espaço-tempo, tá? Igual uma folha de papel. Então você está aqui o nosso mundinho, tá? E aí a minha câmera parou, que legal, tá? Deixa eu habilitar, dá só um segundinho aqui. Tá, minha câmera parou, eu não sei porquê. Vamos por aqui, não tem problema. Então você tem, porque tem algumas demonstrações que eu gosto de fazer, tá? Então você tem o espaço-tempo esse aqui. Quando você faz a curvatura do espaço-tempo na relatividade geral, o que você tem? Você tem gravidade. Isso lá na relatividade geral. Aí, o Rovelli falou, tá, e se a gente for... Aqui a gente tem gravidade, espaço-tempo. E se eu agora cavar pegar esse pedacinho aqui, vou cavar esse pedacinho aqui, deixa eu tirar um pedacinho aqui. E o que seria isso aqui? É o espaço-tempo, que seria curvado da gravidade, então eu tenho um espaço-tempo nesse pedacinho de papel. E se eu cavar isso aqui, o que dá?
cavar aqui no sentido, que eu estou colocando de uma forma bem geral, seria eu investigar a coisa de forma quântica. E aí eles foram investigar isso de forma quântica. Aí é que está a coisa. Quando eles fizeram isso, eles separaram espaço de tempo. E agora, mais do que isso, Carlos, não é até onde vai a curvatura. Eles querem saber o que provoca a curvatura. Tá? Eles estão indo além daquilo, é mais do que aquilo. Entende? Então eles estão indo, tá, beleza, a curvatura eu já sei como é que é feita, porque é feita pelo espaço-tempo. Então, e o espaço e a curvatura lá na relatividade geral é a força gravitacional. Não, a massa provoca a curvatura. A curvatura é, entre aspas, a força gravitacional. Então a massa ou energia provoca a curvatura e a curvatura é o efeito que nós chamamos de gravidade, tá? Só que eles querem ir além disso. E aí quando eles vão cavar além disso, aí eles vão achar o tal do gravito, né? Eles não mencionam esse negócio, mas seria o tal do gravito, né? Quando eles vão cavar isso, a primeira coisa que eles descobrem é, usando a teoria do William DeWitt, espaço e tempo são separados. Por isso que a gente agora está tratando somente do espaço, o tempo a gente vai tratar depois. E aí, aí que o negócio fica lindo. Quando eles vão tratar apenas do espaço, que é a nossa coisa de hoje, tá? O quanta de espaço, o que eles descobrem? Eles descobrem que o espaço ele é feito por um laço que sai lá da teoria do William DeWitt, tá? Cadê uma cordinha? Sempre tem uma... Ou seja, o espaço ele é ele é fundamentalmente um laço. Aqui, minha corda está bem grande, né? É isso aqui. Isso aqui é o espaço que sai lá da teoria do William DeWitt, que agora está entrando na gravitação quântica em loop, laço. E aí eles descobrem o seguinte, tá? A gente tá vendo que a coisa mais fundamental, no caso do espaço, é o espaço fazendo um laço. Mas o que significa isso na prática, ou seja, em termos físicos? E aí é o que ele vai trabalhar nesse capítulo. Ou seja, eu tenho as conexões de um ponto a outro do espaço. E aí, o que você tem? Deixa eu tentar fazer aqui um lacinho aqui. No livro tá mais bonitinho, tá? No livro tá mais bonitinho. Então eu tenho aqui 2 pontos, tá? 2 pontos de espaço. E o que a gente tem depois que você faz 2 pontos no espaço? Referencial. Agora você pode vir e colocar a sua reguinha e fazer medidas. Ou seja, se você tem um referencial só, o que você tem? Você só tem um laço. Daqui a pouco chega na tua pergunta, tá, Zé Carlos? Se eu não tenho nada, eu só tenho eu sozinho, eu só tenho um laço. Tá? Eu tenho uma corda. Calma, não confunda com teoria de cordas aí. Daqui a pouco eu explico a teoria de cordas. Eu tenho uma cordinha desse jeito. Só que essa cordinha é cordinha de espaço. Essa é a parte fundamental do espaço na teoria do loop quantum gravity. Tá? É esse lacinho. Só respondendo a pergunta Eita, gastei 40 minutos para explicar tudo isso. E ninguém me cortou, né? Legal, vocês estão me deixando falando sozinho, tá? Então vamos lá. Então deixa eu aproveitar então um minutinho só para responder o que o Zé Carlos falou. Não tem nada... A ideia fundamental que eu expliquei até agora não tem nada a ver com teoria de cordas. Fundamentalmente, não. Tá? Vai até meio-dia. Eu tô livre, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Fundamentalmente não tem nada a ver com teoria de cordas. Por quê? Porque a forma que a teoria de cordas vai fazer o laço de uma corda aberta e de uma corda fechada é diferente. Lá em teoria de cordas, eles não tratam o espaço e o tempo como cordas. E em teoria de cordas, os supercordas, eles tratam as partículas como cordas. Tá? O que são cordas em teoria de cordas? São entidades fisicamente fundamentais, e essas cordas podem ser abertas para dar as partículas que a gente chama de férmions, né? Partículas de matéria, ou as cordas fechadas
para darem as partículas de força. Graviton, fótons, bóson de Higgs, essas coisas todas, tá? Então, em teoria de cordas, as cordas dão origem às partículas, tá? Só que não só a questão da corda em si. Em teoria de cordas, você precisa ter a corda vibrando. A frequência de vibração de uma corda aberta ou fechada dá... Assim, estou falando bem muito geral, tem muito mais coisa que isso. A frequência que a gente conhece, que é frequência de coisas que balançam, né? Um pêndulo, qualquer coisa desse tipo, tem uma energia, né? Se você der uma pancada quando alguma coisa está balançando, é porque tem energia. A energia de cordas oscilando dá as partículas, tá? Então, esse é o detalhe, tá? Esse é a pequena diferença aí de teoria de cordas com essa teoria que a gente está trabalhando. Ou seja, é outra teoria, tá? Futuramente a gente pode até trabalhar com teoria de cordas. É um detalhe interessante, tá? Tem bastante coisa, a gente pode até falar um pouquinho de teoria de cordas sobre isso, tá? Não, Zé Carlos, eu sou um dos grandes críticos da teoria de cordas, tá? Comprovado, não vai ser não, tá? Tem tantos problemas ali em teoria de cordas que não vai ser comprovado tão facilmente, tá? Mas essa é uma outra briga bem legal, tá? Certo, senhores? Bom, acho que eu já falei demais aí, eu já dei pelo menos o panorama do que é o... Deu para entender o que seria o quanta, quanta de espaço que o Rovelli está trabalhando? Esquece tempo, tá? A gente não falou de tempo ainda, tá? Porque aqui na teoria do Rovelli, espaço e tempo são duas coisas diferentes, tá? São duas coisas distintas, tá? O cara está perguntando se tem alguma coisa ideia do mar de Dirichlet, do espaço infinito. Não, diretamente com essa teoria. Deixa eu colocar a pergunta aqui, não sei se todo mundo conseguiu ver aí, mas só para mencionar, a ideia do mar de Dirichlet tem alguma coisa a ver com esse espaço infinito vazio, como se não existisse nada mais do que no universo, do que só isso que ele quer estudar? Vamos lá. Não, tá? Não tem... Desculpa, eu coloquei o celular aqui, deixa eu colocar no silencioso aqui. Não tem conexão aqui, tá? A ideia do mar de Dirac é uma ideia lá na mecânica quântica inicial para estudar partículas, coloca aspas aí, porque o negócio é mais complicado que isso, com energia negativa, que são a antimatéria que a gente conhece, tá? São as antimatérias que vai ter cargas contrárias. Por exemplo, a antimatéria do elétron é o pósitron, entre aspas, um elétron com carga elétrica positiva, tá? A ideia do mar de Dirac era para tentar explicar aquilo. É claro que o mar de Dirac já foi superado em alguns detalhes, então a gente tem algumas atualizações, mas só para explicar de uma forma bem geral, para quem nunca ouviu falar disso, o Dirac, em 1930 e lá vai para trás, 32, 33, ele deu a ideia do seguinte, olha, teoricamente, ou seja, nas equações da mecânica quântica, a gente pode ter algumas coisas meio esquisitas como energias negativas. E dessas energias negativas, você tem um mar infinito de coisas negativas, e aí é como se você tivesse bolinhas, ou seja, você pode tirar buracos dessas coisas negativas, né? Pensa num grande mar e você vai lá e tira um copo. Então, só que pensa num grande mar congelado, tá? Não é essa a ideia do Dirac, mas vamos tentar simplificar ela. Pensa num grande mar congelado, a água toda congelada, né? E aí eu vou lá e tiro um copo de água congelada. Quando eu tiro um copo de água congelada, o que vai ter no mar de Dirac infinito? Um buraco, porque eu tirei um copo dali, um copo de água gelada, tá? Ou um copo de gelo dali. O que eu tirei de água do copo gelado seria o meu pósitron. É o pósitron? É o pósitron. É o pósitron. É um negócio muito esquisito que tem análogo à minha água que não está no mar de Dirac, que está do lado de fora, que é o meu elétron. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então o Dirac colocou essa ideia. Tá? De uma forma bem geral seria isso. Aqui não. Tá? Aqui eu comecei com aquela analogia inicial, tá? Mas até onde eu saiba, tá? Eu não cheguei a ver muito a fundo, mas até onde eu saiba, o Rovelli não é, até onde eu saiba, eu posso estar errado nisso, ele não é adepto à ideia de universo eterno. Ou seja, traduzindo, o universo vai ter um começo, tá?
E o começo do universo é com tudo que ele tem, inclusive com esses quanta de espaço. E aí que tem um negócio interessante, a gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente, e aí é onde as minhas ideias acabam chegando bem perto com as ideias do Rovelli, por caminhos diferentes. Tá? Vou dar um spoiler aqui, não escrevam isso, tá? Porque se alguém descobrir, se alguém resolver essas equações primeiro, ele vai acabar ganhando o Nobel na minha frente, tá? Então não anotem isso, tá? Colocando um ponto a mais que o Rovelli coloca, pensa o seguinte, no início do universo, o que nós temos no início do universo? Tá? Vamos misturar as coisas aqui, espaço e tempo. Espaço e tempo. O que seria espaço e tempo aqui no início do universo? Seria apenas a estrutura para o universo começar. Não temos matéria no início do universo. Tá? Nessa questão que eu queria colocar de reflexão para vocês. O Rovelli vai num caminho um pouquinho diferente, mas a gente vai acabar chegando na mesma ideia do Rovelli. Não tem matéria, só tem espaço e tempo. E o que acontece quando você junta espaço e tempo? Relatividade geral, campo gravitacional. Quando você junta campo gravitacional, o que você tem? Análogo ao que o Kalel falou aí, o mar de Dirichlet, né? Mas não é infinito, é finito, a gente está no início do universo. Você tem toda a estrutura por onde o universo vai começar. O que é a estrutura por onde o universo vai começar? Espaço e tempo. Só. E agora, quando você junta os dois, você tem espaço-tempo. O que é espaço-tempo? Gravidade. Está lá na relatividade geral. Beleza. De forma quantizada, a gente faz quantização, né? A gente está no início do universo. O que é o início do universo? O universo é infinitamente pequeno, volume igual a zero. Depois a gente explica o que isso significa fisicamente. Já vou dar o spoiler, isso não significa nada, tá? Isso é problema matemático, não é físico, tá? As matemáticas doidas quando eu falo isso. Então você tem esse começo. Eu não tenho matéria. Aí tem o que a Lídia falou para trás, né? A ideia de energia. Campo gravitacional tem energia. Agora pensa comigo. Vai amarrando aí os lacinhos. No início do universo você tem espaço, você tem tempo de forma separada. Aí você junta os dois, tem campo gravitacional. Tá? Calma aí que eu já vou chegar nessa parte aí, Soares. Você tem campo gravitacional, você tem energia gravitacional, e a gente sabe que energia sempre se acaba transformando de uma coisa para outra, né? Então você esquenta a panela de água, a água toda evapora, porque a energia, vamos dizer assim, da coisa quente evaporou. Tá? Então você sempre tem transformação de energia. E se, aí entra a ideia do Rovelli mais a minha, e se você só tem no início do universo espaço, tempo, campo gravitacional e energia gravitacional. E bota essa coisa para nascer. O que é bota essa coisa para nascer? Bota o universo lá para funcionar. Bota ele para nascer, o que a gente chama de nascimento do universo, Big Bang. Olha, o Big Bang. O que acontece depois? Você tem, depois do Big Bang, depois que o universo nasceu e ele está nascido, você tem o quê? Matéria. Você tem prótons, elétrons, fótons, átomos, milhares de anos, milhões de anos, você vai ter galáxias, vai ter estrelas, vai ter nós, vai ter os ETs. Ou seja, inicialmente você tem nada. O que é o nada, entre aspas, tá? Espaço e tempo. Você não tem matéria. Aí você junta os dois, tem campo gravitacional. Campo gravitacional, você tem energia. Bota essa coisa para, entre aspas, explodir. Quando explode essa coisa, você tem aquilo que a gente chama de transformações de fase de energia e tudo mais. Você tem mutação de energia aí, igual a gente conhece muito bem. E você tem o quê? Big Bang. Deu para entender de onde é que a coisa começa? E mais, será que isso é possível? Eu não sei como é que o Rovelli trabalhou com isso, tá? Aí eu vou puxar a sardinha de novo para minha brasa. Eu trabalhei com isso no meu doutorado, dizendo que apenas e unicamente com campo gravitacional e energia gravitacional é possível ter nascimento de universo. Só isso você tem nascimento de universo, tá? Eu acho que deu para entender onde é que eu quero chegar, tá? Deixa eu só perguntou, tá? Então, no espaço quantizado temos loops e conexões. Sim. Qual é a natureza dessas conexões? A natureza dessas conexões é a própria natureza
Eu não vou falar do tempo ainda, do próprio espaço. Ou seja, quando eu quero medir a distância entre duas coisas e eu não tenho matéria, essa medida entre essas duas coisas seria a medida dos dois laços. Ou seja, eu medir o espaço quando eu coloco dois referenciais é o, entre aspas, análogo. É igual está lá no livro, eu pegar a distância entre dois pontos. Agora eu posso fazer isso, porque eu tenho a concepção do espaço. Entendeu? Como que você tem a origem do universo com energia e não sabe de... Ô Zé Carlos, não faz pergunta difícil uma hora dessa, não. O que é energia é a mesma coisa de você perguntar o que é espaço. Eu não vou saber te responder o que é espaço mesmo depois de toda essa quantização do espaço. Não vou saber te responder o que é espaço com tudo isso, viu? Eu só sei que na hora que você junta essas coisas, tá? Aqui no caso da teoria do Willy DeWitt, né, que é o que o Willy DeWitt é a teoria inicial que vai gerar a teoria do gravitação quântica em loop do Rovelli e da turma toda, tá? Eles partem de lá. Deixa eu só explicar um outro detalhe. Explica energia, é mó fácil. Tá? Eu não consigo explicar nem energia clássica, imagine essa energia que eu estou trabalhando no início do universo, que é pior ainda, Lídia. Não dá para explicar. Deixa eu só explicar um outro detalhe, que eu acho que eu não expliquei no último encontro. Por que vem essa ideia de espaço e de tempo, e não tem matéria e não tem energia lá na equação de Willy DeWitt, tá? A equação de Willy DeWitt, ela pega a relatividade geral, o espaço-tempo, a energia gravitacional da relatividade geral, entre muitas aspas, porque não tem como definir isso, tá? E lá eles fazem uma quantização disso. Ou seja, a ideia do Willy DeWitt é definir o que é, entre aspas, a quantização, e aí quando a gente trabalha com quantização, a gente só trabalha com quantização de energia, tá? Na mecânica quântica. Só que o Willy DeWitt trabalhava com quantização de coisas que têm espaço, tá? Espaço. E aí, resumindo a história, eles quantizaram, entre aspas, o espaço do universo, que é aquele fator de escala, né? Acho que vocês devem ter já ouvido falar do fator de escala. O universo está se expandindo com tal... Vai lá, Soares, até mais. O universo está se expandindo com tal velocidade e tudo mais, tá? Então eles pegaram esse fator de escala e quantizaram. O que o Rovelli e aí colocou na teoria. O que o Rovelli fez foi continuar essa ideia e ir lá no fundo dela, tá? E aí acharam esse tal do quanto do espaço, tá? Essa é a ideia do que o Rovelli e a turma toda está trabalhando. Bom, senhores, eu falei o tempo todo, tá? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, ou perguntassem, ou comentassem alguma coisa. Antes disso, a gente já está quase acabando, tá? Mas dá tempo ainda da gente fazer. Eu queria que só que vocês abrissem a câmera aí, só pra gente tirar um print com a cara de todo mundo, pode ser? Tem como? Pra gente tirar uma foto aí, galera. Ixi, ali, tranquilo, Fernando, beleza. O Jonas. A Lídia é engraçado, né? A Lídia é física, trabalha com coisas piores do que eu trabalho, tá? E fica nessa meio que se esquivando, né? Eu acho engraçado isso, né? Daqui a pouco eu vou botar a Lídia pra explicar algumas coisas de mecânica quântica pra gente, tá? Não, né? Tá bom. Eu trabalho com mais quântica do que eu trabalho. Aliás, eu não trabalho com quântica, eu aplico quântica no universo, ó. Cadê? Tem mais alguém aí que quer abrir a câmera? Não? A Fernanda não pode, tranquilo. Mais ninguém? Sorria então. Última chance, não? Então vamos lá. Sorria e... Aê! Tá, deixa eu só salvar aqui. Beleza, senhores. Então é isso. Tá, salvar aqui. Dá só um segundinho aqui. Tu faz química, Lídia? E eu juro, eu não sei. Então eu tô te confundindo com outra pessoa que eu pensava que fazia física e trabalhava com matéria condensada experimental.
Olha só, te confundi então com outra pessoa. Ou eu misturei você com outra pessoa, tanto faz. Então é bem possível, deve ter misturado então. É. Pois é. Ô, senhores, algum comentário, alguma pergunta que vocês querem fazer a mais? Quero sim, dá Vai lá, Zé licença. Carlos. Não tem diretamente muito a ver com a tua explanação de hoje, mas com certeza eu, como não sou da área, apenas sou um curioso, talvez me ajude muito em termos de aprendizado, que seria um livro ou algumas referências bibliográficas que me ajudasse a entender os conceitos básicos, como esses que você tá lidando agora. Energia, espaço, quantum, espaço-tempo, né? Ou seja, que são os elementos básicos que a física trabalha. Isso tudo é em termos de conceituá-los, ok? Ou seja, uma literatura que seja interessante. Você pode até jogar lá no grupo, ou você joga no meu WhatsApp no privado, sem problema algum, entendeu? Eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para me indicar. Que não seja nada de 600, 500 páginas, algo bastante básico, Aí você entendeu? me militou. Que eu já tenho que falar isso que vocês gostam dos tijolaços, né? E não é essa a minha intenção, que eu não vou ter condição de ler o tijolaço, cara. Tá. Entendeu? Tá, um livro Porque como mais. lá no médio, cara, 35 anos atrás, eu me interessava muito por física porque eu fui introduzido ao PSSC. Até uma vez eu comentei no grupo. Algumas pessoas ali gostam, outras pessoas não gostam. E o PSSC trabalha basicamente com toda uma parte conceitual, o que é a física, o que é a ciência, como que são os processos que levam da teoria à experimentação. E eu sempre trouxe isso comigo, né? Tá. E talvez, talvez hoje eu precise novamente, tem 40 anos isso quase, ter uma literatura mais moderna que trate sobre essas conceituações básicas dos estudos físicos. Porque assim, eu não tenho nem... Eu acho que assim, em algum momento do que você explicou, você falando de gravitação, você, por exemplo, falou da gravitação, entendi perfeitamente ali, né, a coisa da folha do papel. A curvatura a gente mede como gravidade. Perfeito. Mas então a gravidade é uma medida, não é a coisa em si. A coisa em si é a curvatura. Eu não quero ficar entrando nesses detalhes porque não é o momento para isso, mas tem coisas que são interessantes de entender. Você está compreendendo? Por exemplo, eu tirei isso da hora. Bom, como assim? A curvatura a gente mede como gravidade, mas então a gravidade não é algo real, é uma medida da extensão da curvatura ou da forma da curvatura, vamos colocar dessa maneira. Entendeu? Tá entendendo qual é a minha dúvida e que eu gostaria de estar... Então, essa última dúvida sua, na realidade, é a dúvida da física inteira, tá? Pô, aí cada coisa que eu vou perguntar você vai saber que não sabe, vai dizer que não sabe responder, é covardia, pô. Inclusive, teve um professor lá na Unesp, eu entrei em contato com ele na época que eu estava na faculdade, acho que alguém já deve ter conhecido, já ouviu falar dele, do Natan Berkowitz, ou Berkowitz. É um cara muito bom, ele tá lá na Unesp, lá em São Paulo, e uma vez foi ele, não foi ele, foi outro lá da Unesp também, Vitor, eu não lembro agora qual é o primeiro nome do cara, mas um cara muito bom também, é um professor muito bom. Aí eu perguntei para ele uma vez, falei, professor, beleza, eu quero trabalhar com essa área de gravitação e tudo mais, mas o que é gravidade? Joguei essa pergunta para ele, assim, o que é gravidade? Eu quero saber a essência da gravidade. Aí ele me deu uma resposta que é a resposta que eu vou te dar. Para Newton é uma força, para Einstein é a curvatura e para quântica, que a gente não tem ainda, é o graviton. Agora, o que é gravidade em si depende de qual olhar que você está pesquisando, tá? Porque aí, só que ele não me deu essa resposta, e aí muito tempo depois é que eu fui chegar nisso que eu vou te falar agora.
dá para você ir do grávido, a depender da teoria, né, porque cada teoria vai trabalhar com um gráfico diferente, dá para você, entre aspas, subir do graviton para a relatividade e para Newton. Então, Newton está na parte de cima, que é o mundo que a gente vive, né, que é da força, né, da força que atua à distância. Por quê? Porque é assim, porque Deus quis, é a resposta que a gente dá. A gente pergunta o que é energia. Energia é isso, por quê? Porque Deus quis. Aí você pode descer do nível, que é a da curvatura, e aí quando a gente vai cavar, igual o Rovelli está fazendo, aí a gente chega no grávido, tá? Então dá para fazer, dá para fazer esse caminho, tá? Agora, ou seja, são explicações diferentes para um mesmo fenômeno. isso. E em escalas diferentes. Ok. Em escalas diferentes, exatamente. Então você vai depender da escala que você tá trabalhando. Então dá para fazer isso. Agora, o problema é que na escala que a gente quer, que é na escala fundamental, a gente não tem uma resposta ainda. A gente tem várias respostas, que são esses modelos loop quantum gravity, que traz paralelismo, gravitação quântica padrão, teoria de cordas e outras teorias. Então a gente tem várias teorias para se trabalhar com isso, porque a gente ainda não tem a contrapartida experimental. Então a gente não tem uma, entre aspas, gravitação universal de Newton para quântica. A gente não tem isso ainda. Né? Então a gente tem esses detalhes. Sobre a parte dos livros, tem até, o Vinícius até mencionou aí uma breve história do tempo. Eu vou selecionar esses livros. É do Hawking, tá? São livros curtos. Uma breve história do tempo também. É um livro da década de 80, mas é muito bom. Ele tem esses inícios. Tem um outro livro que o Hawking lançou pouco tempo antes dele falecer, em 2017. Eu esqueci o nome dele. Química geral. A Lídia querendo converter físico para química, tá? Mas é legal. Tem química geral vai acabar trazendo breves perguntas para grandes questões. Tem esse livro também, tá? Mas é um livro anterior que ele lançou. Eu tenho ele aqui, depois eu mando lá. O da Casca de Nós também é um livro depois, tá? Então eles trazem essas definições do que é espaço, do que é tempo e tudo mais. E tem dois outros livros, são calhamaços, né? São 600 páginas, né? Muito bons, tá? Eu tenho aqui também, depois eu vou mandar eles, é do Greene, Brian Greene, tá? São livros grossos, mas pelo menos a metade deles dá para você aproveitar muito bem. Por que eu digo a metade? Porque tanto o Hawking quanto o Brian Greene, eles vão cair na teoria de cordas, né? Tu leu os três? Pois é, eu ia te recomendar esses do Greene, então você já conhece, né? São muito bons. Então, assim, a metade desses livros são bons para você pegar essa definição, porque vamos dizer assim, a outra metade, ele vai pegar tudo aquilo que ele falou anteriormente e aplicar em cordas, né? Então aí vai acabar, vamos dizer assim, enviesando, né? Tem os três livros do Brian Greene são muito bons, tá? Agora Universo Elegante, eu não lembro o título deles. O primeiro Universo Elegante, não vou lembrar o nome dos outros, mas são muito bons. Assim, eu te recomendaria esses. Tem o do Hawking, eu vou pegar os do Hawking que eu tenho aqui que você não leu ainda, eu te mando. E aí você lê, vamos dizer assim, entre aspas, a metade do livro, para pegar esses conceitos mais gerais. O Rovelli, vamos dizer assim, eu te recomendaria, de novo, o Rovelli, mas o Rovelli, desde o primeiro capítulo, ele está enviesado. Enviesado que eu digo ele está trabalhando com os conceitos de espaço, energia e tempo, só que com a cabeça dentro da LQG, né? Então, quando ele fala de o espaço não existe e tudo mais, ele está trabalhando corretamente com a definição correta de espaço, só que ele está dizendo que o espaço não existe, mas enviesando para cair na LQG, que vai cair justamente nesse capítulo. Tá? Esse é entre aspas, o problema do Rovelli. Eu não conheço outros livros do Rovelli que sejam mais gerais, que não acabam caindo na LQG. Mas depois eu vou te mandar lá o do Hawking, esses do Hawking que eu tenho. Tá?
Mais alguma dúvida, senhores? Alguma questão? Tem uma pergunta que também não tem nada a ver, pode ser feita? Pode mandar, depois eu vejo a do Kalel. Mas é só um sim ou não. Né? Fritz J. Capra é um herege, um físico herege? Em termos de física? Em termos de física? Em termos de física. Eu vou te responder igual o Sócrates responderia, né? Ele é físico? Tá bom. Pronto. Não, ele é formado em física, tá? Mas a minha pergunta, ele é físico? As coisas que ele diz são coisas de física? Então pronto, tá? E detalhe, eu li o Capra na faculdade de física. E o mais legal de tudo, quem recomendou, eu fiz resenha do livro, aquele maldito livro lá, o tal, não é o tal da física, é o outro, eu esqueci agora. Quem passou pra gente fazer resenha do livro do Capra, e eu fiz como atividade, avaliativa e tudo mais, não foi professor de física. Já começa aí, tá? Já começa aí. Não tinha nada. A professora que passava pra gente, que é uma professora muito boa, claro, não tem nenhum problema com ela e tal, ela não era professora de física, não sabia nada de física. Então já começa aí, tá? A questão do Capra. O Caleb pergunta, tá, tem um livro então que compara as várias teorias? Tem um livro do Rovelli, é do Rovelli? Tem, do Rovelli, que ele compara não, algumas teorias. Ele compara a gravitação quântica do William DeWitt, loop quanto gravity, teoria de cordas e outras duas teorias, que aquelas teorias FTT, FG e tudo mais, são outras teorias, só que é um livro técnico, tá? Técnico que eu digo ele vai fazer a comparação mais textual, para você poder entender, só que o texto ali já pressupõe que você já sabe o que é uma métrica, o que é uma... trabalha com geodésica, é um pouquinho mais técnico. Apesar de não ser... por exemplo, para mim, eu não considero como um livro técnico, mas eu já tenho conhecimento de matemática. Então, assim, para você, não é um livro como esse que eu estou escrevendo aqui. É um livro que tem equações, é um livro mais... é um livro um pouco mais técnico. Se você quiser, cara, me dá um toque, eu te mando ele. É um livro que ele publicou primeiro em termos de artigo. E aí, tá, deixa eu anotar ele aqui então. Quanto gravity do Rovelli. Tá em inglês, é técnico, e ele vai comparar as várias teorias. Aí eu mando lá no grupo lá também. Tá? Ele compara algumas, é um livro de 2012, 2014. É um livro até relativamente recente, tá? Então ele faz isso, só que de uma forma mais técnica, tá? Mais técnica. Mais algum detalhe? Físico vale a pena encarar? Do Feynman, esse aí? É bom. O do Feynman é muito bom. Tem em português, inclusive. Tem esse livro em português. Você tem ele? Ou tu quer que eu te mando ele? Você tem ele. O Lições de Física é muito bom, tá? O detalhe dos lições de física é que ele... esse lições de física, Jonatas? Eu mando lá, lições de física, do Feynman. Eu mando lá, são... É muito bom esse livro, tá? É um livro que foi escrito na década de 70, 80, tá? É um livro muito bom, ele tem uns conceitos muito legais. O detalhe do Feynman é que o Feynman ele coloca as coisas certinho, não tem nenhum erro, inclusive, tá? Não tem nenhum erro lá. Mas ele coloca as coisas um pouco meio que mais em termos você tem um raciocínio lógico que vai encadeando esse raciocínio. Ele não é tão igual um livro-texto de física qualquer, que muito mecânico, ele é mais solto, tá? Ele é um pouco mais solto. Dá para uma pessoa que tem só o conhecimento básico de ensino médio, ou, entre aspas, a Lídia, né, que não sabe nada de física, dizendo ela, né? Dá para pegar ele de capa a capa e ler tranquilo, tá? Aí, ó, o Jonas já pegou ele até para usar em aulas de teologia. Ele é muito bom, tá? E ele é bem solto, tá? As equações que tem lá são bem tranquilas, então dá para você ir. O único detalhe dele é que, obviamente, ele não vai trazer as evoluções mais recentes, né? Em cosmologia, porque ele é um livro da década de 70, 80, tá? E a física não mudou nada
igual eu falo para meus alunos, desde 1942, 43, a física não mudou, que é quando a gente tem ali a terceira revolução da mecânica quântica. A única coisa que teve depois disso foi atualizações de dados, de universo. Por exemplo, os livros que eu estudei mecânica quântica no doutorado foram 2 livros do Abraham Messier, livros da década de 60, mecânica quântica da década de 60. Eles estão excelentes, inclusive, tá? Aí o que a gente tem depois disso é o quê? Atualização de dados experimentais. Tá? Então a gente não teve atualizações. Então o livro, as lições de física do Feynman são excelentes. Tá? Aí depois eu vou mandar lá no grupo, eu tenho inclusive em português. Eu vou mandar lá essa edição. Mais algum detalhe, senhores? Pode mandar, Kalel. Eu fiz uma anotação aqui, uma coisa que ele fala no livro. Eu não entendi se ele estava querendo realmente dizer isso ou não. Ele fala: o espaço físico não tem volume. Tá, e a tua pergunta é qual? Se o espaço físico tem volume? Tem volume ou ele quis dizer isso de um modo mais... Ele quis dizer isso de forma literal, tá? E aí, de novo, só fazer o disclaimer, tá? Ele está trabalhando na LQG. Então, vamos entrar dentro da cabeça da LQG e explicar esse detalhe. O espaço-tempo não tem... O espaço. Eu tô com o espaço-tempo na cabeça. O espaço não tem volume. Por quê? O volume que ele quer trabalhar ali, no caso de um volume de espaço, seria o quê? Você ter, entre aspas, as 3 dimensões. Para você ter um volume, você precisa de ter 3 dimensões. Só que, falando de uma forma muito simplista, o que você tem de espaço é um laço. Você não tem volume com laço, tá? Falando de forma geral, tá? Você não tem volume com isso aqui. Você tem, entre aspas, uma dimensão apenas, tá? Então, para você ter um volume disso aqui, é igual ele fala lá, você precisa ter uma... cadê o ponto? Estava até nessa página aberta aqui. Passou aqui agora. O que você vai ter, então, para você ter um volume, é quando você tem mais... você tem mais laços. Então, seria o laçar vários laços do espaço. E aí, quando eu junto vários laços do espaço, aí eu tenho um conjunto discreto, e aí essa ideia que é bastante interessante, né? Eu tenho um conjunto discreto de um volume do espaço. Vinícius perguntou se isso é o princípio holográfico. Cara, como é que eu vou responder isso? Eu não sei responder isso de uma forma... Visualmente, sim, tá? Não vai ficar muito boa essa resposta, mas eu vou tentar. Visualmente, sim. O princípio holográfico é o quê? Você tem alguma coisa daqui, e aí você tira informação, vamos dizer assim, daqui e coloca no espaço. Visualmente seria o princípio holográfico. Só que inverte a situação. A parte fundamental da holografia é a estrutura que você quer representar. Não é a imagem holográfica. Aqui na LQG, o que é fundamental é a imagem holográfica. É o inverso, tá? É o inverso. Não sei se ficou... você pegou a ideia, né? Então aqui para a LQG, o que é fundamental é, entre aspas, holografia. Tá? Inclusive isso vai ser a parte por onde as coisas vão emergir. O espaço e o tempo não existe fisicamente falando, né? Como estruturas como a gente quer trabalhar, e aí eles são quantizados, que é o que o Rovelli vai fazer, e as outras coisas vão emergir como holografia a partir do espaço e do tempo. É daí que a LQG vai tirar as coisas, entendeu? Matéria e tudo mais, tá? Aí é onde que eu acho que a coisa tá linda, retira a coisa justamente daí, tá? Mas esse é um outro assunto para frente, tá? Discreto quer dizer, então, não... Isso, exatamente. Discreto
tá? Essa é a diferença do discreto e do contínuo, tá? O que é contínuo? Contínuo você pode definir... Acho que você estudou cálculo lá na... Acho que você deve ter tido cálculo 1, né, o Kalel, lá na faculdade. Sim, então, cálculo 1 é aquilo lá, tá? Em cálculo 1 a gente trabalha com contínuo, ou seja, dado qualquer tamanho, você sempre pode pegar um tamanho menor que está dentro daquele espaço. O quanto você pode pegar menor? O quanto você quiser. Isso a gente chama de contínuo. Agora, discreto não. Discreto seria você ter as coisas em valores definidos. E você não tem entre eles, tá? Literalmente você não tem entre eles, tá? Então, por exemplo, a energia. Energia você tem, tá? Igual a gente trabalha na mecânica quântica. Energia você tem. Vamos dizer assim, deixa eu arredondar as contas aqui. Você vai ter uma energia, 2 energias, 3 energias, 4 energias. Você não tem 1,5 energia, você não tem 2,5 energias, ou pi energias, exatamente. Você não tem isso. Você só tem 1 ou 2 energias. Você tem o salto, né? Literalmente você tem a parte do salto. É isso que nós chamamos de discretização, encontrar as coisas discretas. Lembra lá da quantização da carga? A gente estuda isso, inclusive, lá no terceiro ano do ensino médio, né? A carga elétrica, né? A carga elétrica é aquele valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, né? Então, um elétron tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. O elétron pode ter 2 vezes 10 elevado a menos 19 joules? Não. Ou ele tem 1,6, ou ele vai ter 3,2, ou seja, só vai ter pacotes... você só vai ter pacotes definidos de carga elétrica para o elétron. Você não vai ter pedaços definidos para esse volume. Então, pois é, porque não chega a ser muito estranho você pensar isso por volume. Porque se você... Pensa o seguinte, fácil você pensar isso. Pensa o espaço, tá? Não vai ficar muito boa a analogia, mas pensa o espaço assim, ó. Aqui, tá, garrafa d'água. Pensa o espaço como uma garrafa d'água. Eu não tenho um contínuo de água aqui dentro. Eu tenho um discreto de água aqui. Qual que é o discreto de água aqui? Moléculas de água. Eu tenho coisas menores do que água, sendo água? Não. Então eu só tenho bolinhas de água preenchendo essa garrafa. Isso é, analogamente, o que ele está falando de discretização do volume. Pronto, está aqui o exemplo de uma garrafa com água. Deu para entender? Vê se ficou mais claro essa analogia. Cuidado. É o jeito, né? É o jeito. É o que a gente tem. Certo, senhores? Mais algum detalhe, mais algum ponto? Vocês queiram comentar? Mais nada? Bom, então a gente, já que não tem mais nada, a gente vai... Vamos encerrar então a nossa reunião por aqui. Tá? Agradeço aí tem bastante coisa aí. Não deixe de ler o livro, tá? Porque tem muita coisa a mais lá, tá? Então a gente vai pro próximo. O próximo é legal. O próximo tempo é legal, que é O Tempo Não Existe. E eu gosto do Rovelli, que ele joga assim, uns tipos bem sensacionalistas, que é do jeitinho que eu gosto, né? Apesar de discordar 90% do Rovelli na parte física dele, eu tenho discordância dele em praticamente quase tudo, mas a parte didática e a parte de chamar a atenção, o cara é muito bom, tá? Eu gosto demais dele, tá? Então, a nossa próxima reunião vai ser mês que vem, no último sábado do mês, tá? Às 10 horas também, se não acontecer nenhum problema nem nada, a gente vai estar aqui às 10 horas também para falar do capítulo 7. Tá certo, senhores? Então, foi um prazer estar com vocês e a gente continua discutindo lá no grupo lá também, tá certo? Até mais.